Senhoras e senhores, muitas informações do Fluminense para a gente iniciar bem a semana aqui em nosso canal. Quero falar sobre Thiago Silva, vou falar também sobre um grande jogador que não vai ficar no futebol europeu, cabe no Fluminense. Também, base tricolor inicia a competição hoje e jogador da base do elenco profissional volta a ganhar a oportunidade. Você tem fé nele? Vou comentar também sobre o momento desse atleta. Deixe o seu like, ative as notificações da Central Fluminense agora em busca dos 50 mil inscritos. Bora, porque tem muita informação para você. Bora falar do monstro que tá de volta ao Fluminense. Cara, opinião importante da grande mídia brasileira no programa Troca de Passes do Sport TV. O jornalista Paulo César Vasconcelos opinou que considera o Thiago Silva o melhor defensor do último século. Abre aspas para ele. Não vi zagueiro nesse século melhor que o Thiago Silva, brasileiro disparado. Ficando nesse século, eu não estou dizendo que não existe, não é uma questão fechada, apenas um sentimento meu. Tá aí a opinião do comentarista do Grupo Globo. E o Thiago Silva, a sensação que eu tenho, e até causa estranheza, jornalistas, né, comentaristas da grande mídia brasileira elogiarem tanto o Thiago Silva, colocarem num patamar muito alto, porque a sensação que eu tenho é que o Thiago Silva é muito mais respeitado lá na Europa, mundialmente falando, no mundo, do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil as pessoas costumam ser muito clubistas. E a gente tem que ser sincero aqui. A grande mídia está ocupada por torcedores travestidos de jornalistas. Hoje o mundo está funcionando dessa forma. Todo mundo já assumiu, ou quase todo mundo, né, assumiu abertamente o clube que torce. E tem o jornalismo hoje, né, e a comunicação esportiva hoje é muito mais voltada ao clubismo, ao seu time do coração, do que ao contrário. Claro, o Grupo Globo ainda existe ali jornalistas mais sérios e etc e tal, que supostamente não revelaram os seus clubes, mas, cara, o Thiago Silva é um jogador que ele é um dos melhores da história do futebol. Isso aqui de uma forma geral, e da sua posição, então, nem se fala. O Thiago Silva, gente, ele é muito bom. Ele é muito bom. O Thiago Silva é um jogador que dificilmente a gente vai ver alguém surgindo da mesma qualidade e mantendo um auge. E assim, não dá nem para falar que o auge do Thiago Silva ainda não acabou, gente. O Thiago Silva ainda joga em altíssimo nível. O Thiago Silva joga em altíssimo nível, já é um dos melhores zagueiros do mundo desde que ele joga no Fluminense. Lá em 2008, ele já era um dos melhores zagueiros do mundo. A gente está falando desse tipo de jogador, desse nível de jogador. E ele vem, eu tenho total certeza que o Thiago Silva vem para ser um dos melhores zagueiros do mundo ainda. Ele chega no Fluminense como um dos melhores zagueiros do mundo. E ponto. Então, assim, me surpreende, né, de uma forma positiva esse comentário do Paulo César Vasconcelos. E eu acho uma pena, né, como a mídia, né, e a opinião pública, por ser clubista, né, a gente sabe, jogadores que não tem passagem, né, no Flamengo, no time de São Paulo, eles são desvalorizados. Né? O Fluminense causa ódio, né? E muita desses jogadores. A gente vê o Richarlison aí, olha que o Richarlison não é nem ídolo do Fluminense. Né? É a última Copa dele, e assim, ele fez uma Copa honesta, né? Fez seus gols, fez golaço e etc e tal. Ele vinha num momento ruim, estavam fazendo um linchamento do Richarlison aí na grande mídia, na imprensa, né? A opinião pública, né? Os flamenguistas travestidos de jornalistas, né? De como imparciais, isentos da opinião, né? Achincalhando, né? Mas quem tinha que jogar era o Pedro, o Gabigol e etc. A gente já viu, a gente cansa de ver isso aí na grande mídia. Então, cara, fico feliz por ter gente ainda que sabe da realidade das coisas, sabe da importância do Thiago Silva para o futebol mundial e para o futebol brasileiro, e a gente tem um dos melhores zagueiros do mundo agora com a gente. Outra coisa que eu quero falar sobre o Thiago Silva aqui, tá, gente? Porque ele vem para resolver um problemaço no Fluminense, porque
ele tá acertado, foi anunciado e etc e tal, mas o Fluminense vive um momento frágil defensivo nessa temporada, é o pior ano do Fernando Diniz, defensivamente falando, no comando do Fluminense desde essa segunda passagem dele. O duelo contra o Cerro foi o 23º jogo do Fluminense com o Fernando Diniz na temporada. Importante lembrar, né, porque o Marcão começou com outro time, né, um time alternativo no início do Carioca. O Fluminense acumula 27 gols sofridos, uma média de 1,17 por jogo desde o dia 1º de fevereiro, quando o técnico e os titulares estrearam em 2024. Desde então foram apenas 8 jogos sem sofrer gol. E muito desses jogos, gente, a gente tem que lembrar aqui, campeonato estadual, né? Então o Fluminense mesmo assim sofreu gols, não conseguiu criar o hype, né, que a galera fala, no estadual, em falar os números, nem isso o Fluminense conseguiu nesse sentido. E isso gera a pior porcentagem até o momento quando se trata da segurança de defesa, 34,8. Em 2022, para exemplo de comparação, foram 44 jogos com o Diniz e 47 gols sofridos, com média de 1,7 por jogo. Foram 16 partidas sem levar gols, o que representa 36% dos jogos. Já em 2023, ano do título da Libertadores, a média de gols sofridos por jogo caiu para 1,03. Foram 74 gols sofridos em 72 jogos ao longo da temporada. Em 27 partidas, 37%. O Fluminense deixou o gramado sem ser vazado. O Fluminense tem uma das piores defesas aí do Campeonato Brasileiro. Em 6 jogos, gente, o Fluminense tomou 12 gols. Isso é um absurdo. Isso aí eu não consigo aceitar. Thiago Silva, tá aí um trabalho para você fazer, para você resolver aqui nessa volta do Fluminense, e eu tenho certeza que o Thiago Silva vai contribuir muito para a melhora defensiva do Fluminense. Mas eu lembro aqui, não é só o Thiago Silva que vai resolver. O Fernando Diniz precisa criar soluções para que o Fluminense consiga se defender de uma forma muito melhor. Agora eu quero falar desse cara aqui. Ele tá de saída do Liverpool. Tô falando do Thiago Alcântara, jogador de 33 anos. Você lembra bem, né? Ele é filho do Mazinho, tetracampeão mundial com a seleção brasileira, só que ele é naturalizado espanhol. Jogou por muito tempo na seleção da Espanha. E agora ele tá nessa questão de volta pro Brasil, onde que o Thiago Alcântara vai jogar. Ele já foi alvo do nosso rival nas últimas janelas. É importante lembrar que tem um burburinho aí que ele deseja jogar no Flamengo e etc e tal, mas é um grande jogador, e grande jogador sempre interessa ao Fluminense. Eu tô aqui com alguns números do Thiago Alcântara nessa passagem do Liverpool, né? Ele teve alguns problemas físicos lá, ele não conseguiu desempenhar o que ele rendeu no Bayern de Munique. O SofaScore traz pra gente aí, 97 jogos, sendo 71 como titular, 3 gols, 6 assistências, 93 passes decisivos, 89% de acerto no passe, né? Sempre foi uma característica do Thiago, né? Um passe preciso, 76% no passe longo, 70% no acerto do drible, 211 desarmes. Né? Uma nota boa aí dentro da plataforma do SofaScore. O Thiago Alcântara sofreu com algumas lesões importantes no Liverpool e por isso, né, não conseguiu desempenhar o futebol do Bayern de Munique, como eu falei anteriormente. Mas eu acho um cracaço de bola, um jogadoraço. É um jogador que joga de segundo, pode jogar até de primeiro volante, pode jogar de meia. Ele é aquele meio campo moderno, muita gente odeia, mas pô, o Thiago Alcântara é sacanagem de bom. Eu gostaria de vê-lo no Fluminense, eu não acho ele nem tão velho assim, né? Um jogador, se eu não me engano, ele fez 33 anos agora, no início do ano, né? Então, é um cara que pelo menos dá para sondar. Só que o salário do Thiago é um pouquinho salgado pro padrão brasileiro. Ele teria que abaixar e muito para jogar no futebol brasileiro. Isso aqui eu falo até, não é só a questão do Fluminense não, até para os mais ricos aqui. O salário bruto do Thiago Alcântara no Liverpool é 5.600.000, o líquido 3.200.000.
1.100 por mês, 3 milhões de reais, tá, gente? Então, esse é o valor que o Thiago recebe, né? Que o contrato dele é até 30 de junho. É o salário que ele recebe por mês lá no Liverpool. Caso alguém se interesse por ele, vai ter que negociar bastante aí, uma queda significativa desses valores. Clubes brasileiros, eles surgem como uma boa possibilidade pelo Thiago ser brasileiro, né? E tem o Super Mundial. Fluminense, Palmeiras e o Flamengo, eles têm um trunfo muito grande, que é participar desse Super Mundial. E isso atrairia muito, né? Eu não sei o pensamento, a mentalidade do Thiago hoje, mas eu tenho certeza que ele gostaria de disputar um torneio desse naipe, um torneio de altíssimo nível. E claro, vai ter concorrência de clubes da Europa também, porque o Thiago, repito, é um jogador extra classe, é um jogador de altíssimo nível que vai despertar interesse em muitos jogadores, mas sugiro esse nome aqui para o Fluminense. Torcedor tricolor gosta do Thiago Alcântara? Acha que seria um bom nome para o Fluminense? Não acha por conta dos problemas físicos? Tá velho? Fala aí o que você pensa sobre o jogador, seja de forma positiva, seja de forma negativa, mas é um jogador que está dando bobeira no mercado, é uma oportunidade de mercado aí que surge para o Fluminense, no mínimo, observar. Vamos mandar um abraço aqui para a galera que está sempre acompanhando a Central Fluminense. Muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Deixa o seu like, ative as notificações, comenta aí agora da onde que tá assistindo a Central Fluminense, que a gente vai mandar um abraço para você em vídeo aqui. A gente valoriza muito você que nos acompanha. Um abraço pro Sebastião, olha, bati aqui no microfone. Um abraço pro Sebastião de Campos, aqui no Rio de Janeiro, pro Assis de Minasul, Goiás, pro Michael, ou Michael, do Rio de Janeiro, Aloysio Pombal, Paraíba, pro Rodolfo de Ananindeua, no Pará. Muita gente do Pará acompanha a Central Fluminense. Agostinho de Uberlândia e Ronaldo da Barra da Tijuca. Valeu demais, galera, por acompanhar o nosso canal. Tem mais 2 tópicos aqui nesse vídeo. Fluminense, a base tricolor iniciando mais uma competição importante e jogador da base do Fluminense no elenco profissional voltando a ganhar chance. Bora lá para essas informações? Primeiro eu vou falar rapidinho aqui do Fluminense, do Sub-15 na Copa Nike. O Fluminense já está em São Paulo para a disputa dessa competição, que acontece entre os dias 20 e 26 de maio. Os moleques de Xerém da geração 2009 vão em busca do segundo título no ano. O Fluminense é bicampeão da Copa Nike, conquistando a competição em 2019 e 2022. Em ambas teve o melhor jogador, Arthur e Isaac. A base tricolor conquistou o torneio 2 vezes, quando era chamada de Manchester United Premier Cup em 2005 e 2008. A tabela do Fluminense na Copa Nike é o seguinte, né? O Fluminense tem adversários fortes no grupo. Tem Palmeiras. Hoje o Fluminense já joga contra o Palmeiras. E nesse momento que eu tô gravando o vídeo, o Fluminense já tá jogando contra o Palmeiras. O jogo começou 11h30. Segunda rodada amanhã, dia 21. Fluminense e Fortaleza, 10h15. Terceira rodada no dia 22. Fluminense e Atlético Paranaense, 10h15 também. Todos os jogos serão realizados no CT do Desportivo Brasil. Fica a informação para você que adora acompanhar a base tricolor. O celeiro de craques tá todo vapor. Então a gente vai trazer informações do Fluminense na Copa Nike durante essa semana, torcedor. Vamos falar agora do Alexander, que voltou a ter oportunidades com a camisa do Fluminense, porque, ó, vamos fazer a retrospectiva aqui, foram apenas 40 minutos em campo, em cerca de 45 dias entre março e abril. Para piorar, o volante foi punido com afastamento por conta daquela festa no quarto de hotel, onde a delegação estava concentrada para o clássico contra o Vasco. E o Alexandre, depois disso, foi reintegrado, conversou com o Fernando Diniz e voltou a ter chances, mostrando bom desempenho contra Sampaio Corrêa, Atlético Mineiro e Colo-Colo. Ganhou novamente a oportunidade de ser titular contra São Paulo e Cerro Porteño. Com a possível volta do Martinelli ao meio, ele que errou no lance do gol do Cerro, vai disputar uma vaga com o Lima para a partida de quarta contra o Sampaio Corrêa. E eu tenho gostado do desempenho do Alexandre. É superior ao que ele vinha
mostrando antes, né, do acontecimento, do afastamento, né? O Alexander ele teve um excelente momento ali no primeiro semestre de 2023, que realmente a gente falou, uau, meu Deus, que jogadoraço que a gente tem, o substituto do André, tem tudo para ser titular do Fluminense, só que depois das lesões que foram importantes, no sentido de gravidade, ele não conseguiu desempenhar aquele futebol e agora parece que ele aos poucos tem voltado a ser um pouquinho, né? Ainda não é aquele Alexander, mas ele está começando a evoluir novamente como jogador e a gente torce muito, porque o Alexander, ele pode ser muito importante nesse time do Fluminense pela sua juventude, pela sua versatilidade, pelo seu vigor físico, algo que a gente vem precisando, porque a gente já vem falando, já vem comentando sobre isso. Hoje a equipe do Fluminense, ela tem uma idade, o elenco do Fluminense tem uma idade avançada e a gente precisa de jogadores mais jovens nesse time titular, pelo menos eu penso assim. Eu tenho falado isso aqui no canal, tenho falado aqui na Central Fluminense. Então o Alexander, depois desse episódio, tem um crescimento. Dá pra gente notar, apesar do erro do Conselho, dá pra gente notar um crescimento sim no rendimento do Alexander em comparação fazendo uma comparação anterior ao episódio, né? Não tô citando aquele primeiro semestre de 2023, não é isso. Ele não tá jogando ainda daquele jeito. Mas como ele volta, o Alexander tá melhor agora. O Alexander tá mostrando mais futebol nesse momento e a gente espera que ele consiga dar a volta por cima e dar alegrias ao torcedor do Fluminense. Muito obrigado para você que acompanhou esse vídeo até o final. Um abraço, saudações tricolores.